Eu estou falando com vocês aqui nesta quarta-feira, dia 22 de outubro. São quase 5 horas da tarde. Tempo bom em Porto Alegre. Céu azul, algumas nuvens. A temperatura perto dos 30 graus. Mas a Metsul, que mede o tempo aqui no estado, em todo o Brasil, a Metsul diz que vem aí uma frente fria de ranger os dentes. Bom, senhores, eu quero falar sobre esse possível, o provável encontro que deve ocorrer domingo em Kuala Lumpur, capital da Malásia, entre o presidente nomeado Lula da Silva e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Nenhum dos dois está confirmando a reunião, mas as esperanças aqui do governo brasileiro são de que essa reunião ocorra. O Lula, segundo Itamaraty, já reservou uma agenda para domingo, aberta o dia todo, para o caso do presidente Donald Trump realizar essa reunião. Eu hoje publiquei, inclusive, no meu blog, polibraga.com.br, declarações de autoridades da Casa Branca nos Estados Unidos, autoridades que, pela Reuters, não foram identificadas, confirmando que realmente o presidente Donald Trump vai para Kuala Lumpur também, vai para a Malásia, portanto, e que confirmando, inclusive, a disposição do presidente Donald Trump de se encontrar com o Lula. Vocês sabem que ambos se encontraram rapidamente, 30 segundos, na Assembleia Geral da ONU, depois que o Lula fez o discurso dele lá, e viria o segundo que iria fazer o discurso, seria o Trump. Eles se encontraram, e segundo o Trump, rolou um clima entre eles aí. Um clima não, eu estou sendo injusto aqui. Houve uma química. Normalmente rola o clima depois da química, né? Mas não rolou clima, não, só ficou na química. E Lula sim. E o governo lulopetista, que beleza, tem química. O Lula depois até debochado, a petroquímica. Isso me faz lembrar até aquela declaração do Obama, quando era presidente dos Estados Unidos, veio aqui no Brasil, sentou com o Lula por perto e disse: esse é o cara. E o Lula entendeu aquilo como esse é o cara, como nós entendemos aqui. Mas o Obama, depois, na sua biografia, se corrigiu, disse: não é nada disso, não. Esse Lula aí é um corrupto. Vocês estão duvidando de mim? Vamos dar uma olhadinha só na declaração do Obama, no que ele escreveu nesse livro aí. Deve estar ali no Google, bota ali na inteligência artificial. O que o Obama disse a respeito, escreveu a respeito do Lula na sua biografia? Você vai encontrar. É de corrupto. É, corrupto, claro. Descondenado, né? Bom, o que eles. Ali, claro, naqueles 30 segundos só rolou uma química só. Mas não pintou um clima. Não pintou um clima. Mas e domingo, além da química, pode pintar um clima ali ou não? Bom, olha, tem um contencioso aí muito grande entre os governos dos Estados Unidos, o atual, e o governo nomeado lulopetista. Eu alinhei aí pelo menos 3 pontos que eu considero os mais importantes, que talvez façam parte da agenda, se é que a coisa não degringole logo de cara na reunião, né? O Lula disse: olha, eu não quero passar por aquele constrangimento que passou o Zelensky lá. O Zelensky levou um pito. Estão lembrados daquele encontro lá na Casa Branca? Isso aí é o que o Lula considera assim insuportável. Imagina levar um pito do Trump, né? Até agora ninguém disse se esse encontro, se ocorrer, vai ser público ou não. Eu imagino até que o Lula vai pedir um encontro privado, né? Sem testemunhas, principalmente da imprensa. Imaginem uma cena do Trump botando o dedo na cara do Lula. Né? Ele é capaz de fazer isso? Claro que ele é capaz de fazer isso aí. Bom, mas o que pode entrar ali na agenda? Então, primeiro, o Lula gostaria de discutir só isso desse primeiro ponto, que é o problema da supertarifa de 50%.
Esse ponto aí eu não vejo grandes problemas para algum tipo de acerto aí, né? De reduzir essa supertarifa de 50% para 30%, para 20% ou até para 10%. Não acho que isso aí seja o problema. Mas aí já entram outros pontos também relacionados com a economia, que é desse primeiro ponto aí, que é as questões relacionadas com atividades comerciais aí. E aí entra uma questão do interesse dos americanos em terras novas aqui do Brasil. O Brasil é um dos 2 países do mundo que tem a maior quantidade de terras raras do mundo, né? Junto com a China, até mais do que a China. Só os dois juntos concentram quase 80% de todas as ocorrências de terras raras do mundo. As terras raras são muito utilizadas para produtos de alta tecnologia. Isso é um ponto. Outro ponto é o problema das big techs, né? Facebook. Hoje mesmo, nessa quarta-feira, a Netflix estava se queixando aí que reduziu seus lucros aí em função das pressões que sofre aqui, políticas, inclusive, por parte do Supremo Tribunal Federal, e questões fiscais. Mas não é só a Netflix, mais é as redes mesmo. As grandes big techs, né? Como Facebook, Instagram, X. Vocês sabem disso, né? É uma queda de braço que já havia bastante tempo aí, comandadas pelo Alexandre de Moraes, que nesse ponto até anda quieto aí. Eles pararam de mexer nisso aí. Pararam totalmente de mexer nisso aí, depois que foram sancionados aí com corte de vistos, e o Moraes, além do corte de vistos, com a aplicação da lei Magnitsky, né? A partir daí ficam quietinho, eles não estão mais tocando nessa questão de vamos regular as redes sociais, não estão mais falando nisso aí. Não é por acaso. Então essa é uma outra questão. A outra questão é dos fármacos também. Que isso que se conhece, né? A questão do superávit, do déficit da balança comercial entre Brasil e Estados Unidos não está em questão, porque o Brasil tem registrado superávites, inclusive, em relação... Aliás, os Estados Unidos têm registrado superávites. Então, rapidamente, essa é a primeira questão aí ligada à economia. A segunda questão é a da geopolítica. Aí entra, claro, também a economia, mas entra o interesse dos Estados Unidos em alterar essa conformação global em relação à hegemonia geopolítica do que acontece no mundo do ponto de vista político, militar e econômico, né? Que os Estados Unidos estão justamente promovendo essas movimentações todas aí com vários países, inclusive com a China, né? Tem um contencioso aí comercial, econômico muito grande, né? Com o Brasil também, claro, né? O que ele quer? E vai discutir no segundo ponto, que eu tenho a convicção, né? É um alinhamento do Brasil com os interesses dos Estados Unidos. Porque o Lula vem há algum tempo aí criando dificuldades aí para os americanos, né? Ele não tem, claro, mais falado na substituição do dólar, né? Porque viu que por ali ele ia levar uma barretada na cabeça. Então, nem fala mais nisso aí. Nem fala numa moeda dos BRICS, não tem mais falado, porque não pegou apoio nem dos membros do BRICS. Mas tem um contencioso aí relacionado, inclusive, com os interesses que o Lula tem demonstrado, e o governo lulopetista, em relação a adversários inimigos jurados de morte dos Estados Unidos, como é o caso do Irã, o caso da China, o caso da Coreia do Norte, o caso da Rússia, e até de simpatia por terroristas aí, como o do Hamas, do Hezbollah, aí, né? Todos inimigos dos Estados Unidos. Então, essa questão do alinhamento aí geopolítico, que é o segundo ponto que eu listo aqui, vai estar em discussão, eu não tenho dúvida disso. E o terceiro ponto, que é o que me interessa particularmente, porque os outros dois até no momento não me interessam muito, eu acho que nem a vocês, mas é a questão política, né? Qual é a questão política? É esse regime autoritário que existe no Brasil desde o advento aí do Moraes, principalmente, no Supremo Tribunal Federal, já durante a gestão do próprio presidente Bolsonaro. Aí. Esses atropelos promovidos aí por essa verdadeira ditadura da toca que nós temos aqui no Brasil e que agora vem trabalhando aí
em consórcio com o Executivo e até com boa parte do Congresso Nacional, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal e com apoio ou omissão da grande mídia. Então, pontos relacionados com isso aí, mas principalmente o contencioso em relação aos atropelos à liberdade de expressão aqui dentro do Brasil e a questão dos julgamentos políticos, com ênfase no caso do Bolsonaro, isso aí os americanos têm colocado a exaustão aí. O próprio secretário de Estado, que é a figura mais proeminente do governo do Trump, tem dito e repetido aí que a questão principal nesse contencioso que existe no governo atual dos Estados Unidos com o Brasil é essa questão política, né? Porque os Estados Unidos querem que as coisas não ocorram do modo como tem, que seja restabelecido o Estado democrático de direito na sua plenitude, inclusive respeito ao devido processo legal, e que se pare essa perseguição à oposição brasileira aí por parte, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal e do seu czar aí, o Alexandre de Moraes, né? Então, essa discussão vai acontecer, sobretudo, se o Lula começar a levar adiante a discussão com o Trump aí, naquilo que ele já disse que vai pedir, que é que levante as sanções aí sobre o Alexandre de Moraes, aí, devolve o visto para ele, elimina a Magnitsky. Claro que nada disso vai acontecer, a menos, claro, que haja um compromisso correto aí em relação à questão nodal que nos interessa aqui, que possa resolver essa questão, que é a anistia ampla, geral e restrita, né? Alguém poderia dizer assim, você está sendo muito ambicioso, hein? Claro, por que eu não seria? Se é isso exatamente o que nós desejamos aqui no Brasil. Vamos aguardar, então, por domingo, né? Vai rolar muita água nessa ponte, né? Mas como dizia o César às margens do Rubicon, alea jacta est, né? A sorte está lançada.